Roca, mais uma vez uma derrota contra um time bem inferior, né? Um time que tinha marcado apenas um gol até agora no campeonato e o Coritiba sofre 3 hoje. O Rafinha até na saída do campo falou muito da parte mental que está atrapalhando nesse momento, né? Principalmente indo bem, começa fazendo gol, e daí vai lá, sofre, e daí volta tudo aquilo, até o pensamento da eliminação na Copa do Brasil. Você acha que essa parte mental é o que mais atinge nesse momento? Bem, a parte mental, na prática, a gente não consegue controlar o que acontece, a gente consegue muito por sentimento, né? Hoje a gente fez um início de jogo muito bom, a gente fez o gol cedo, criou outras oportunidades, controlou bastante o jogo. E, na verdade, o que tem acontecido com recorrência é o adversário chegando poucas vezes no nosso gol e conseguindo fazer os gols. Isso tem sido recorrente, isso, para mim, que é o mais preocupante. Hoje, com os 2 gols que nós fizemos 16 gols em 8 jogos sob meu comando. A gente está com uma média de 2 gols por partida ofensiva. E o que está acontecendo de forma atípica é que a gente tem sofrido um número grande de gols, com o adversário muitas vezes chegando poucas vezes. Nos momentos que o adversário tem chegado, eles têm conseguido fazer o gol. E isso, evidentemente, que abate a equipe, porque a gente, principalmente no primeiro tempo, a gente estava com controle do jogo, a gente estava criando as principais oportunidades. Para vocês terem uma ideia, a gente teve 19 escanteios no jogo, a gente teve 27 finalizações, então os números assim, ofensivos bastante expressivos, e se você for pegar os números defensivos, também números bastante aceitáveis. Seguro o que está acontecendo de forma recorrente, aconteceu contra o União, aconteceu contra o Manaus e voltou a acontecer hoje, é que o adversário chegou poucas vezes e nas vezes que chegou conseguiu fazer o gol. A gente precisa, o mais rápido que puder, corrigir isso, para que a gente consiga manter o nível ofensivo e não sofrer nas vezes que o adversário chega no nosso gol. Ô Barroca, essa derrota, os gols sofridos pelo Coritiba hoje, passa por problemas no setor defensivo? Você avalia dessa maneira? Acho que passa por problemas coletivos, né? A gente ainda não tinha sofrido gols de contra-ataque, hoje a gente acabou sofrendo 2 gols de contra-ataque, um de bola parada, um contra-ataque de escanteio, onde mais uma vez a gente tinha superioridade numérica, a gente tinha 2 contra 1 atrás e esse jogador conseguiu atacar as costas e ganhar o duelo. E depois, no segundo tempo, numa chance que a gente deu para a transição, também com superioridade numérica, tínhamos 3 contra 2, a gente conseguiu, deu a oportunidade para que o adversário atacasse nossas costas e sofremos o segundo gol. A gente precisa trabalhar coletivamente, assumir nossas responsabilidades. Nesse momento é um momento que o torcedor deve estar machucado e a gente não pode ficar falando muito. A gente precisa demonstrar com atitude nos jogos. Os jogadores estão se dedicando, estão tentando, mas não está sendo suficiente. Então a gente precisa, a partir de agora, trabalhar ainda mais, corrigir o que for necessário para que na próxima partida a gente jogue bem e consiga vencer. Com essa falta de opções, muitas vezes, no meio de campo, você tem sofrido muito com isso, né? E o Thiago Lopes, até no elenco do Coritiba, ele é considerado como um médio, né? Talvez disputando posição com o René ou algo desse estilo. E ele foi mais uma vez utilizado hoje, errou bastante na primeira etapa e no segundo tempo, o Coxa apresentou uma melhora com o Galdesani. Você pensa em utilizá-lo, talvez, desde o início, formando um trio, talvez, de volantes, colocando o Galdesani um pouco mais para frente, ou ainda é precoce para pensar em algo assim? Pensar no próximo jogo, a gente precisa ver o desenvolvimento do que aconteceu no jogo de hoje. A gente tem diversos jogadores e isso é uma coisa que tem feito falta para a gente, principalmente pela competição interna. A gente tem jogadores importantes. O Gabriel começou o campeonato muito bem e é um jogador que não está à nossa disposição. O Giovanni Augusto, que é um jogador de bom nível, ainda não está à nossa disposição. O Giovanni é um jogador de ótimo nível, infelizmente se machucou nessa posição que você tem falado. Isso é evidente que empobrece a nossa competição interna, né? Que é uma coisa que eu venho falando desde o início. Mas a nossa realidade é essa, a gente precisa encarar a nossa realidade de frente. Não posso falar para os meus jogadores que eles não estão se dedicando, eles estão se dedicando, eles estão tentando, eles estão criando as oportunidades, mas não está sendo suficiente.
A gente está criando muito, não está tendo a competência de fazer os gols e nas poucas vezes que o adversário tem ido, eles têm feito os gols na gente. Ô Barroca, a vinda do Jadson acabou não se confirmando. Você esperava contar com esse jogador? Você até já tinha conversado com ele? Eu prefiro até não falar como não se concretizou. Entendo que é um assunto muito mais da direção do que técnico meu. Então, sobre esse assunto, eu até te peço desculpa, mas entendo que a direção falaria com mais certeza do que eu. Você falou da situação da defesa, né, Barroca? O Coritiba levou 7 em 8 jogos, levou gols em 7. Já até te perguntei sobre isso. Te preocupa de alguma forma? Você está podendo mudar de algum jeito de jogar ou até mesmo de peças na defesa? Vamos avaliar com certeza essa semana. Mapear tudo o que aconteceu durante esses 8 jogos, as combinações de jogadores, e ver coletivamente como isso se encaixou para que a gente tome a decisão diante do jogo de sexta-feira. Ô Barroca, o Rafinha avaliou a semana como desastrosa, né? Afinal de contas, eliminação da Copa do Brasil, hoje derrota aqui em Cascavel. Como está o vestiário e de que maneira administrar, inclusive, essa questão psicológica a partir de agora? A verdade é que os jogadores sentiram muito já na quarta-feira. Eles se prepararam e eles também tinham uma expectativa muito alta com relação ao jogo contra o Manaus, da nossa classificação. A gente tinha feito uma preparação muito boa e os 6 primeiros jogos do Paranaense em plena evolução. Um jogo eliminatório a gente não foi bem sucedido e acabou saindo e os jogadores sentiram muito. A gente precisou conversar e entendíamos e continuamos entendendo que a gente precisa virar a chave e olhar para frente, mas é evidente que uma eliminação como aquela de quarta-feira ainda fica no corpo e na mente de todo mundo que faz parte do trabalho. Hoje eu acho que eles criaram bastante oportunidade, conseguiram controlar bem o jogo com a posse, criamos oportunidade, mas não tivemos a eficiência de colocar a bola para dentro mais vezes, depois quando o jogo estava 1-0, para aumentar essa vantagem e ter um controle total do jogo. Sofremos 2 gols em lances próximos e acabou que mentalmente a coisa acaba ficando muito desfavorável. A gente tem que resgatar de novo, correr atrás, sempre é muito difícil. Vamos levantar a cabeça, a gente tem uma caminhada aí pela frente, assumir nossas responsabilidades, externar a verdade sempre, falar que a gente está bem sentido com o que aconteceu na quarta e hoje a gente tinha uma expectativa de jogar bem e vencer. Não aconteceu, cabe a nós trabalhar firme, recuperar, mostrar diante do nosso torcedor na sexta-feira uma evolução, né? A gente precisa dar resposta prática para a gente seguir nossa temporada. Barroca, para fechar pelo menos a minha parte, hoje eu sei que você não gosta de comentar negociação, contratações e tal, até ser concretizada, mas hoje a gente trouxe informação de uma possível negociação com o Wellington Nem. Você conhece o jogador, é uma posição até necessária no elenco depois da saída do Guilherme Parede. Queria que você falasse um pouco sobre o jogador, você já trabalhou com ele? Nunca trabalhei com ele, conheço bem o jogador, porque o jogador é do Rio de Janeiro, trabalhou em seleções de base, mas prefiro, como você mesmo falou, te peço desculpa também, prefiro não falar algo que não está sob meu domínio.